Fala, fiel torcida. Seja muito bem-vindo ao Corinthians. Notícias hoje. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Notícias quentes, bastidores, análises, transferências e, claro, aquela resenha que só quem é coringão entende. Se você respira Corinthians, já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, bora falar do Todo-Poderoso? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Garro está de volta como titular já neste domingo. Terá homenagem, uma festa e a nova numeração. Tudo isso eu vou te contar nesse vídeo. Tem também um retorno e um desfalque importante para essa partida diante do São Bernardo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. O dia tão esperado em que o melhor meia do futebol brasileiro em 2024 finalmente irá estrear em 2025. Rodrigo Garro, depois de pouco mais de um mês, de pré-temporada, desde o início da apresentação do Corinthians, por conta de várias circunstâncias, entre elas uma lesão, um desconforto no joelho, uma tendinite no joelho, tem um outro nome até mais científico, mais técnico, mas para vocês entenderem é como se fosse uma tendinite no joelho, em que ele havia reclamado, se queixado de dores desde muito cedo na temporada passada. O Emiliano fala desde abril, e ele acaba terminando no sacrifício. Vale lembrar, quando o Corinthians estava naquela sequência de jogos com Sul-Americana, Copa do Brasil, brigando para não cair no Brasileiro, o Garro jogava praticamente todas as partidas e a gente sentiu o desgaste. Ele voou quando ele começou a jogar uma vez por semana, depois das eliminações nas Copas, Claro que é por um motivo ruim, mas quando os jogos ficaram mais espaçados, a gente viu que o Garro conseguiu fazer nesse time do Corinthians. E termina o ano super em alta, celebrado no futebol brasileiro como uma das grandes contratações, e um dos grandes jogadores, ainda mais nessa posição tão carente, do meia armador, o meia clássico, e ele tem essa característica de dinamismo, de pisar na área, de finalizar, de bater falta. Foi um cara muito importante em vários momentos. Rodrigo Garro está de volta, depois também de ter se envolvido naquele acidente que você sabe, ele foi indiciado, obviamente se abalou muito com toda essa situação, e aí uma coisa casou com a outra, Trata essa questão no joelho, cuida da cabeça, recebe o apoio dos amigos, dos familiares, dos colegas, dos companheiros do clube, da torcida, e ele foi sentindo esse carinho, foi se recuperando aos poucos e, ao que tudo indica, o Garro está na plenitude aí, ainda tem que, obviamente, enfrentar esse problema pessoal, ele vai ter que responder lá na Argentina por essa questão, mas, por enquanto, está podendo desenvolver a sua atividade aqui de uma forma tranquila, está mais, obviamente, mais tranquilo também em relação a isso e também recuperado dessa questão no joelho. Ou seja, nenhum impeditivo para que Rodrigo Garro volte a atuar com a camisa do Corinthians. O Emiliano e o Ramon, na verdade, questionado sobre o Garro depois do derby contra o Palmeiras, ele disse, não, o Garro, a gente estava trabalhando ele, a gente até pensou em trazê-lo para cá, mas aí tem a questão da chuva, do gramado sintético, então questão de joelho, sempre é complicado, porque o impacto é diferente, ainda mais jogador voltando de lesão, estreando na temporada, houve uma preservação nesse sentido, mesmo se tratando de um derby. E aí o Ramon simplesmente diz que no domingo o Garro estará de volta. E como o treinador confirmou, depois a gente apenas confirmou a informação de que o Garro vai jogar contra o São Bernardo no próximo domingo, 8h30 da noite, na 8ª rodada do Campeonato Paulista. São Bernardo que está fazendo campanha, hein? Está fazendo campanha no grupo do Palmeiras, inclusive. Os resultados de Mirassol perdendo para o São Paulo e do São Bernardo empatando o seu jogo fizeram com que o Corinthians disparasse aí na liderança geral com 19 pontos. Claro que ele tem um jogo a mais, porque acabou jogando aquela partida contra o Novo Horizontino, que é uma partida antecipada da 11ª rodada, mas de qualquer forma, os rivais ali nessa disputa pela liderança geral poderiam ter encostado. Não encostaram e ainda o Corinthians somou um pontinho contra o Palmeiras, lindo, 19 pontos, líder geral absoluto do Campeonato Paulista. Mas o que eu estava falando era da volta do Rodrigo Garro, que também será composta, contornada por uma série de homenagens e uma grande festa na Neoquímica Arena. Eu estou falando da celebração para dar a Rodrigo Garro a número 8. Essa questão gerou uma polêmica muito grande nos últimos dias, porque não é só o Garro receber a 8, é o Garro perder a 10. E aí você trata da forma que você quiser. O Garro está perdendo a 10 ou está ganhando a 8? As duas coisas. O Memphis Depay colocou em contrato
que a partir de 2025 receberia a camisa 10, inclusive com uma multa prevista caso isso não acontecesse. O Memphis poderia ter aberto mão disso, depois de chegar e ver o quanto o Rodrigo Garro vestiu bem a 10, foi celebrado pela torcida, pelo clube, e como ele se destacou também, faria alguma diferença para o Memphis ter a 10 ou tirar a 10 de um companheiro? Essa é uma questão muito sensível, confesso para vocês. Por mais que o Garro, e ao que tudo indica, esteja lidando bem com isso, honestamente, eu acho que o Memphis ele poderia ter reconsiderado. Mas aí, cada um, né? Cada um cuida de si, cada um tem o seu jeito de pensar, de agir. Ele pediu lá atrás, o Corinthians acatou, né? Como várias coisas, vários pedidos do Memphis Depay. E na virada do ano, só me preocupa o timing, né? Já poderia ter feito isso, né? Já poderiam ter feito isso na virada do ano, comunicado, né? Eu sei que teve a questão do acidente, teve a questão da lesão dele e tal, mas já poderiam ter comunicado, ó, gente, a partir de 2025 a gente vai fazer uma troca aí e tudo mais. Então deixaram a temporada começar, o Memphis jogou algumas partidas com a 94 e aí agora se faz essa troca que, como eu disse, é necessária por contrato. E aí, qual foi a saída que o clube encontrou? Utilizar essa camisa 8 que será dada ao Garro como uma grande festa, como uma grande homenagem. Trata-se de um número simbólico na história do Corinthians, né? Estamos falando aí de Luizinho Polegar, Basílio, Renato Augusto, Paulinho, Sócrates, o maior de todos, entre os camisas 8. Então, assim, tudo isso foi postado nos últimos dias na rede social do clube para dar a importância da 8 no clube. A 8 ela é simbólica no clube, mais até do que a 10. Mas a gente sabe que o camisa 10 é a referência técnica do time. Não por acaso o Memphis pediu para jogar com a 10. Ele joga com a 10 na seleção da Holanda. Então, a camisa 10 tem um peso, desde Pelé. É o craque do time. E o Garro vestiu bem demais. Ele começa com a 16 e pega a 10. E agora vai vestir a 8, que era do Charles. O Charles vai pegar a 5, ao que tudo indica. E o Garro, agarro la 8. É o slogan, né? Agarro é um trocadilho, né? Agarro a 8, agarro la 8, com uma grande festa, homenagem, celebração para que ele vista a 8 e comece o jogo como titular. É o que está sendo previsto para esse jogo contra o São Bernardo neste domingo, para, digamos assim, valorizar o fato de que o Garro não está perdendo a 10, mas sim está ganhando a 8. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. No Corinthians, vocês sabem que tudo gera polêmica, né? Mas essa é uma questão sensível, porque aí já tem gente associando com aquele post do Yuri Alberto, dizendo não vamos deixar que o ego que a gente, né, que nos trouxe até aqui, a ausência do ego que nos trouxe até aqui, nos derrube de novo, uma coisa assim. O Yuri Alberto postou e a gente imaginou que fosse logo depois daquele pênalti, né, que ele e o Romero disputam, e aí já tem gente associando que daqui a pouco pode ser em relação ao Memphis, não sei. O fato é, no Corinthians as coisas não são fáceis, né? E o Garro não vai jogar menos ou mais se ele tiver com a 8 ou com a 10, o Memphis Depay é a mesma coisa. É uma questão simbólica e ok, né? O Garro vai ser celebrado também com um grande número na história do clube. O Kobe Bryant, né, não vestiu duas camisas em tempos diferentes no Lakers. O Magic, o Michael Jordan também vestiu duas camisas no Chicago Bulls, né? Quando ele vai e volta. Então, assim, isso acontece muito no esporte, no mundo do esporte. Vamos falar desse jogo também, porque o Corinthians recebeu um reforço e, olha, importante pelo que a gente viu no derby, né? Trata-se de José Martínez. Eu tinha alguma desconfiança com ele no ano passado, porque eu achava ele muito oscilante, né? Ele fazia grandes jogos, daqui a pouco ele era meio maluquinho, assim, ou deixava alguns buracos e tal. Mas ele é um jogador que fisicamente ele é muito diferenciado em relação aos demais, especialmente nesse começo, e o Corinthians está precisando disso. O Ranieri não começou a temporada do mesmo jeito que terminou. O Martínez foi para os Estados Unidos, voltou na quinta-feira, nem foi para o Allianz, porque não daria tempo dele jogar, e também ele perdeu todos os treinos da semana. Agora não, agora ele está trabalhando para jogar no domingo e
acho que retoma, inclusive, a titularidade, né? O José Martínez, que foi para os Estados Unidos resolver uma questão burocrática, né, do seu visto, a mesma coisa que está fazendo agora Thales Magno. E esse trata-se de um grande desfalque que o Corinthians vai ter no domingo contra o São Bernardo. O Thales está voando, acho até que merecia mais minutos no derby, né? Deveria ter entrado mais cedo. De qualquer forma, o Thales Magno viajou, se ausenta, né, nesses dias aí, vai resolver a questão do green card dele e o Corinthians vai se virar com o que tem. Depois a gente projeta a escalação aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né, que o Thales não vai estar no jogo e o Martínez está de volta. E acho que o resquício do derby é de um Corinthians resiliente mais uma vez, como fora contra o Novo Horizontino, vai encarar uma grande equipe do interior, que é o São Bernardo, com uma vitória... com uma vitória. Com uma vitória ele encaminha a classificação e pode até garantir matematicamente, dependendo de outros resultados, mas assim, se vencer o São Bernardo, o Corinthians pode ir para a pré-Libertadores, preservando todo mundo agora até o final da fase de grupos do Paulista, porque já vai estar numa situação muito suave. Não vai fazer isso, Ramon, até porque é importante rodar o elenco. Mas assim, é importante, né? Depois de um ano passado em que o Corinthians sequer chegou na fase de mata, classificar em primeiro, inclusive, com vantagem de decidir em casa, lindo. É tudo que está de melhor acontecendo, mesmo que as atuações não sejam tão convincentes assim. E era isso que eu ia falar também. O que ficou do clássico? A resiliência, soube sofrer, encarou grandes equipes e suportou, mas os problemas defensivos, eles estão escancarados. E tomara que o Ramon consiga resolvê-los, até porque ali na frente tem uma pré-Libertadores. E pré-Libertadores... aí a gente sabe que é matar ou morrer. E o Corinthians precisa passar por 2 fases para chegar na fase de grupos. E aí, fiel torcida, vocês gostaram do vídeo? Deixa o like aí para nós e já se inscreve também para não perder nenhuma novidade do nosso timão. Vai, Corinthians!